Olá, mulherada! Mais um episódio do nosso podcast Mulheres no E-Commerce. Carol Moreno, fundadora do Mulheres no E-Commerce. E mais um episódio também muito especial. Todos são especiais, mas esse é um episódio que a gente sempre traz uma visão mais de negócios. E eu acho que a gente vai ter muito tema para a gente poder destrinchar aqui e tirar dúvidas depois. Então, estou muito feliz de trazer duas grandes mulheres aqui. Eu vou falar um pouquinho de cada uma antes de apresentar e abrir a câmera. Bom, a primeira nossa convidada é a Areta Cursino, da Panvel. Hoje, ela trabalha exatamente na área de Retail Media e Martech. A gente também vai explicar um pouco, ela vai falar um pouquinho disso pra gente. Na Panvel, que é uma das maiores redes de farmácia do país. Nascida no Rio Grande do Sul, hoje presente em vários estados, no dia a dia, para trabalhar e transformar o investimento em venda real, em um varejo de margem apertada que não perdoa desperdício. E também temos a Isabela Ventura, que é do time comercial da City Ads, que é uma plataforma de performance, marketing de afiliados, criador, cupom, cashback, search e extensão. E por acompanhar diversas operações de e-commerce e varejo, enxerga padrões de categoria. O que funciona e o que não funciona, independente da marca. Então, nós temos aqui duas mulheres, assim, fantásticas, de duas grandes empresas, e que vão trazer essa bagagem pra gente hoje. Sejam muito bem-vindas, Areta e Isabela. Estou muito feliz de recebê-las aqui hoje. E eu quero, assim, falei um pouco da mini bio de vocês, mas eu sempre falo, gente, ninguém melhor para explicar sobre a gente do que a gente mesmo. Então, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho e falassem um pouquinho do que vocês fazem na área de cada uma de vocês, pode ser? Claro, pode começar. Posso começar? Bom, eu atuo hoje com Retail Media, né? Acho que muitas mulheres, muitas pessoas ainda não tiveram contato direto com esse segmento, mas basicamente eu lidero um time que utiliza todo o inventário do varejo, né, que são as farmácias da Panvel. A gente tem mais de 660 farmácias distribuídas em 3 estados, como você falou, Carol, na região sul do Brasil. A gente também tem loja em São Paulo, mas a gente está mais focado na região sul mesmo, é uma empresa gaúcha. E a gente utiliza todo esse inventário que a gente tem, então toda a parte de mídia de loja, telas e a parte digital, principalmente, né, o nosso site, o nosso app, para anunciar produtos que sejam relevantes para a rotina de cuidado das nossas consumidoras e dos nossos consumidores. Então, é basicamente isso, utilizar muita inteligência. Você falou de Martech, eu acabei de assumir a área de Martech, então a gente utiliza as informações de todos os consumidores, o que a gente entende que é relevante, trabalha na jornada, para oferecer essas melhores soluções, então fazendo muita mídia, CRM, para ativar, de fato, conectar essas marcas que estão vendendo dentro da nossa farmácia com o consumidor final. Então, basicamente, é nessa frente que eu atuo na Panvel. Show de bola. Que legal, que desafio, hein? Sim. E é um tema que, assim, Martech, né, Retail Media, que de uns 2 anos para cá é um assunto que cresceu muito. E, assim, é muito legal ver que isso hoje são áreas dentro das empresas. E que tem pessoas seniors cuidando dessas áreas e com uma grande responsabilidade de geração de receita, né, em cima disso. Perfeito. É uma aposta grande dos varejos, porque, de fato, as margens dos varejistas, ela é bem apertada, né? A gente vem sempre discutindo isso em todos os fóruns que a gente, né, participa, que a gente troca no mercado. E o Retail Media foi uma forma que os varejistas encontraram de conseguir aumentar, de fato, essa margem, porque você tem já 2 assets bastante importantes, que são as audiências qualificadas, né? Você já tem o consumidor, farmácia é um negócio de recorrência, a gente vai falar um pouco sobre isso. Exato. Então, é importante de acionar esse cliente nos momentos da jornada dele, nos momentos certos. Então, o Retail Media vem como um respiro na margem do varejo, né? Porque a gente consegue ter ações com uma rentabilidade bastante significativa tanto para a indústria quanto para o varejista. Então, por isso teve esse grande ganho, né? Exato, é uma equação onde todos os parceiros ganham, e principalmente o cliente. A gente também vai abordar um pouquinho sobre isso, que a gente oferece de relevante para o consumidor final, e por isso a equação acaba sendo um ganha-ganha para todo mundo.
E no final das contas, Martech, né, os dados, eles vão sempre ajudar a entender, encontrar quem é esse cliente ideal, em que momento que ele está da jornada, e que vai ser relevante para que a conversão, ela, no final das contas, ela aconteça. E até para fechar, passar a bola para Isa contar um pouquinho da história dela, né? Eu já estou há mais de 18 anos, quase beirando os 20, em digital, em e-commerce. Então, foi interessante também ir evoluindo junto com o mercado e atuar hoje nessa frente. Meu time também é mais de 90% mulheres, a gente até brinca que tem que ter a cota dos homens ali no time, mas é bastante interessante trazer também essa bagagem. Que legal, que incrível, assim, eu acho que com certeza a gente vai aprender bastante com você aqui hoje, acho que é legal a gente trazer esse ponto, e adorei saber que tem 90% de mulheres no time, vencemos. Então... Eu vou já começar me apresentando também, eu sou a Isa Ventura, eu trabalho na City Ads, que é uma plataforma de performance, né? A gente chama de rede de afiliados. E uma empresa global. É uma empresa global, e eu já chego falando também que a City Ads é quase 100% feminina, tá? Então já falo porque mulheres vão dominar o mundo. Mas eu já gosto de dizer que quando a gente fala de afiliados, algumas pessoas já param e pensam, né, um influenciador com link. E não é bem assim, né? Quando a gente fala de afiliação, a gente está falando de todo um ecossistema de verticais muito bem pensadas durante toda a jornada do consumidor, né? Então, a gente está falando aí desde um search, de um cupom, de um cashback, de influenciadores, de creators, de retargeting, de extensões, né? A gente está falando aí abandono de carrinho. Então, a gente tem diversas verticais dentro desse mundo de afiliação que precisa ser muito bem pensado, né? No mundo da performance, para a gente conseguir aí o objetivo, né, trazer aí performance, trazer aí o resultado que o varejo espera, né, que a indústria espera, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E dar um respiro para a margem, Exatamente. Então precisa de toda uma elaboração, de todo um planejamento estratégico, enfim. Tô no mercado, já também tem mais de 15 anos nesse mercado de performance, então tenho uma bagagem também. E é isso que a gente gosta de fazer, né? Fazer as coisas acontecerem, a roda girar, né? Eu acho que isso que é o mais importante, entender a necessidade, né? Isso que a gente faz dentro ali das City Ads, também entender a necessidade do cliente, né? Para poder entregar ali um resultado legal. Então, estou nesse mercado há bastante tempo fazendo isso e desenhando a melhor estratégia para a gente conseguir atingir os resultados finais. Maravilha. Você vê que as coisas, elas conectam, totalmente, né? A gente tem o lado da farmácia, que é o lado do varejo, e a gente também tem o lado de como que a tecnologia, ela apoia e ajuda nesse aumento da margem. Porque o que a gente vê hoje, né? Acho que farmácia é um dos segmentos que tem a margem mais apertada, né? E que a indústria, e aquilo até que você falou, né? Que o retail media, ele apoia também tanto a indústria quanto o varejo a conseguirem ter um respiro na margem, mas a gente sabe que quem sofre mais no final do dia é o varejo, ainda, né? Então, acho que isso é muito legal, entendendo como que a gente cruza esses dois mundos e como a gente faz, de fato, a roda girar e o negócio ser mais rentável no final do dia, né? E falando um pouco até disso, o que vocês enxergam? Eu vou fazer essa pergunta para as duas, e aí eu acho que a Areta pode responder, depois vem a Isa, a gente vai nessa ordem, tá? Tá. Mas o que vocês entendem hoje que é o real desafio, principalmente você pela perspectiva de farmácia, e para uma farmácia crescer quando a margem ela é apertada, e o produto é o mesmo que o concorrente que a esquina vende, né? Porque você concorre, às vezes a farmácia, ela concorre com diversos outros negócios que não farmácia. Concorre com shopping, dentro de um shopping, então vocês concorrem com várias lojas. Cosméticos, casa e decoração, dependendo do produto, supermercado. Então, como que vocês hoje entendem qual que é o real desafio nesse aspecto de margem e concorrências externas que vão além do segmento? Perfeito. De fato, é desafiador, né? A gente tem esse desafio de conseguir criar cada vez mais ativações, né, para o cliente,
que beneficiem e tragam para a gente algum retorno e positivo. A gente aposta muito na Panvel em experiência do cliente. Assim, para a gente é um dos principais pontos, um dos principais pilares que a gente segue, não só nas campanhas de retail media, como em cada desenvolvimento que a gente faz para o digital, tanto para a web quanto para o app, e principalmente nas lojas. As nossas lojas, elas também têm uma experiência muito diferenciada. Cada espaço da loja, ela é pensada para facilitar a experiência, a descoberta, a compra, a experiência de compra do nosso consumidor. Então, você vai encontrar produtos diferenciados nas farmácias Panvel. Por exemplo, nós somos a primeira farmácia a trazer os cosméticos coreanos para a loja ali, a pronta entrega. Então, normalmente, as mulheres antes precisavam entrar, esperar um tempo, comprar online, às vezes esperar alguns dias para receber. E não, a gente tem algumas farmácias que são focadas na experiência de beleza, por exemplo, e ela tem ali a consumidora, ela vai encontrar todos os testers, né, os provadores dos produtos que mais estão em alta no momento. Outro ponto muito forte que a gente investe para conseguir tanto oferecer essa experiência diferenciada para os nossos consumidores, quanto para beneficiar a questão de margem, são os nossos produtos Panvel. Então, a gente tem uma linha de produtos marca própria muito forte. Nós temos, inclusive, um laboratório, a Lifar, então, onde a gente consegue também oferecer produtos de qualidade e uma experiência diferenciada. A gente é overshare de margem na região sul, principalmente, nessas categorias de maquiagem, de beleza. Só explica o que é overshare para o pessoal. Eu sei o que é, mas explica para as meninas. É que a gente tem um share acima das demais farmácias voltadas para a categoria de beleza e maquiagem, né? De alguns produtos. A marca própria, por exemplo, a gente tem 8% da venda do varejo de produtos de marca própria. Uau. Então, 7,8, estou arredondando aqui, mas o próximo RI logo sai. Então, a gente vem sempre crescendo. Então, esse é um exemplo. A nossa marca própria é muito forte, ela entrega muita qualidade. Esse é um dos exemplos de diferenciação que a gente tem para os nossos concorrentes, em qualidade, em experiência, e essas lojas voltadas para desafios específicos, necessidades específicas do consumidor. Então, a gente fala muito de rotina de cuidado também na Panvel. Então, a beleza uma rotina de cuidado, né? Se cuidar, autoestima. Então, fora a saúde, que a gente também vai abordar um pouco aqui, como que a gente trabalha também a parte de medicamentos e tudo mais, que é uma margem ainda mais apertada, mas a gente aposta muito, a gente acredita muito nessa frente de entender qual é a rotina ideal para cada consumidor. Então, a gente olha muito para a experiência. Então, falei bastante do que a gente oferece de diferenciação com relação ao nosso concorrente, mas a gente também usa a tecnologia sempre e dados para entender esse momento de jornada dos consumidores e ser mais assertivo. Então, qual formato, qual mídia, aonde esse consumidor se identifica mais, onde ele vai buscar, procurar a rotina de cuidado dele, seja para um tratamento de diabetes. Eu uso muito como exemplo que eu sou diabética. Que legal. Então, como vai ser mais legal, fácil... não ter diabetes, mas você usar os Sim, claro. Sim, claro. Não, Não, é porque a gente precisa de um cuidado diferenciado. E é exatamente o caso. Você falou que legal, mas é legal, é interessante você ter um acolhimento na sua necessidade de tratamento. Exato. Então, quando eu falo rotina de cuidado, e assim, são coisas simples, mas que ao mesmo tempo a paciente, a consumidora não tem essa informação. Então, por exemplo, a pessoa que tem diabetes, ela precisa de um cuidado maior com a pele. A nossa pele, ela sofre mais, ela resseca mais. Gengivas, por exemplo, a gente tem uma fragilidade também maior. Então, só aí, um ser humano com uma patologia, né, uma doença, a gente já encontra várias necessidades onde ele vai precisar de apoio. Então, a gente usa a inteligência para entender, poxa, a Areta precisa de cremes especiais para essa doença dela, e eu vou precisar de uma linha de creme dental
medicinal por conta das questões com a gengiva. Então, eu consigo entender a necessidade de cada consumidor e oferecer no momento que ele precisa, ou seja, quando ele está perto de uma farmácia, através de uma ativação geolocalizada. Então, todas essas ações onde eu consigo entender melhor o consumidor e oferecer uma experiência melhor para ele, isso me ajuda a ter uma mídia, uma ação muito mais assertiva naquele momento, e eu não tenho a necessidade de ter um gasto muito grande com diversas outros impactos e formatos que talvez não fizessem sentido na jornada dele. Uhum. Então, eu acabo também oferecendo essa economia, tanto para o varejo, né, que é onde a gente representa, Sim. mas também para a indústria, que é quem vai investir e vai fazer suas campanhas para um consumidor que já está no ponto de venda, né, ele já está na farmácia, ou ele já está com o app na mão, ele já tem o app instalado, ele vai receber uma informação, uma notificação, e para o consumidor final, porque eu vou oferecer, se eu sei que eu, por exemplo, vou precisar comprar o meu creme dental, o meu hidratante específico, se eu sou informada e se eu ainda tenho um desconto, um benefício, se eu tenho um comprar junto e ter um desconto maior, então todo mundo sai ganhando também na equação. Então isso apoia também nessa conta final de todo mundo ganha e aumento de margem. Que legal. Exatamente. Eu ia chegar nesse ponto, eu ia até falar, até complementando um pouquinho o que a Areta estava falando, a gente, né, vendo a operação, né, do lado da performance, a gente entende que existem 2 tipos de comprador para farmácia, né? Aquele da intenção, que ele vai comprar, né? Existe aquele cara que ele vai comprar, ele vai vir. Então, ele pode vir, entrou lá no buscador e foi buscar ali um produto que ele já sabe o que ele vai comprar. Então, tem um medicamento, ou aquele produto rotineiro que ele vai comprar, então ele tem aquela coisa de, já sabe o que ele vai comprar, então ele entrou ali, entrou no site e vai comprar, aí ele precisa daquele empurrãozinho ali, então ele ganha um cupomzinho de desconto, que ajuda no ticket médio, então, ganhei um cupomzinho de desconto, eu ia comprar só isso, vou colocar um negocinho ali, vou colocar outro negocinho ali, aí tem uma outra parte, que é o cashback. Pô, o cashback vai me dar a recorrência. Então, se eu já comprei, eu ganho um cashback, vou voltar ali para comprar, porque eu vou usar esse cashback. Aí já começa a colocar. Então, você já cria ali aquela, vamos dizer, essa intimidade com o seu consumidor, você entende? Então, isso é legal você ter. E tem aquele consumidor que dá descoberta, né? Então, o que vai entender, que a Areta estava falando, das marcas próprias. Então, quando você começa a divulgar, a farmácia começa a divulgar os produtos os produtos da marca dela, né? As maquiagens, o que eles têm de diferentes. A gente gosta de falar dos dermos cosméticos, né? Que isso gera aquela vontade da pessoa de ter. Então, ela está descobrindo aquele universo daquela farmácia, né? Então, que são os diferenciais. Então, ela vai criar aquela necessidade de comprar. Então, por isso que a gente precisa dos criadores de conteúdo, por isso que a gente precisa dos influenciadores. Então, existem 2 tipos de consumidores, né? Então, do lado da performance, a gente precisa estar aplicando para esses 2 tipos de consumidor, tanto de intenção, que vai vir, de qualquer forma, até para a gente gerar a motivação para ele vir a conhecer essa farmácia, entendeu? Então, eu acho que é aí que a gente trabalha com essa margem, eu acho que é por aí que a gente vai. Não sei se tem alguma coisa não, é uma equação, essa equação mesmo, isso, né? entender o momento. Eu até ia puxar um pouco para você nesse quesito de intenção versus descoberta, né? Perfeito. Como que vocês entendem isso também? Eu sei que você já deu um bom overview disso, mas pensando muito que você não tem só um momento de compra do cliente e não tem só um tipo de cliente. Existem cluster, como você falou, do cliente, a pessoa que tem diabetes, que ela... provavelmente ali ela vai ter uma gama de sortimento de produtos que ela vai utilizar, etc. Mas quando a gente fala nesse quesito de intenção e descoberta, e pensar em como conquistar esses clientes, principalmente na descoberta, como que vocês estão olhando para essa estratégia hoje? O Retail Media, ele tem, óbvio, um protagonismo nisso, mas como que a gente pode até pensando nessa parte de performance, conteúdo, influência, como que vocês fazem isso hoje?
Perfeito. Na verdade, é até um ponto, a jornada do consumidor está cada vez maior. E complexa, né? Fala-se muito, né? Existe até um termo bastante utilizado, eu tenho ouvido, que a jornada está cada vez mais fragmentada e a atenção está cada vez mais disputada, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que considerar na jornada do consumidor, e os momentos, acredito que entram bastante nesse ponto. Eu vi um estudo esses dias da NP Digital, que era o consumidor do ano passado para esse ano, de 2025 para 2026, ele tinha uma jornada de 7,88 touchpoints, ou seja, pontos de contato antes da conversão, que isso aumentou para 12, era 11,8, algo assim. Você vê como já ficou bem mais então, complexo. Assim, isso vai aumentar cada vez mais. Então, assim, muitas vezes o consumidor ele vai precisar de mais informação para tomar decisão. Então, acho que é esse ponto que a Isa trouxe do momento, né? Então, é importante a gente trabalhar essa questão de consideração e descoberta. Eu falo muito de health awareness, quando a gente está falando de algo para saúde, medicamento, e existem outras situações para, né, beleza, higiene, mãe. E são estratégias completamente diferentes. E esse é um desafio para a farmácia, eu acho. Exato. Então, que está se tornando mãe. Então, assim, é super importante, e a gente trabalha muito na Panvel com influenciadores regionais. Esse ponto acho que é bastante importante, é um diferencial. A gente tem os influenciadores que a gente entende que faz sentido para cada marca. Sim. Então isso é bem importante, e a gente vê que quando entram esses influenciadores regionais, a gente tem de fato bastante alcance e relevância. O influenciador regional, ele já tem também um carinho pela Panvel, por ser, eu comentei, né, uma empresa gaúcha, então você já se identifica. No Sul, eu sou de Pindamonhangaba, paulista de Pindamonhangaba, então quando eu cheguei no Sul, as pessoas falam assim, onde é a sua Panvel? Então, qual o seu bairro onde você mora, onde você compra? Então, às vezes a pessoa já compra na loja, mas ela não conhece um produto específico, ela não conhece uma marca específica, ou ela, enfim, ainda não tomou a decisão, tá pensando sobre marcas. Então, acho que esse momento de descoberta, de trabalhar conteúdo, é super importante para as marcas. Usar os influenciadores, os grupos regionais é essencial, é onde a gente vai acabar se destacando e se diferenciando. Isso é super importante. Legal. Então, a gente trabalha dessa forma e buscar cada vez mais... E esse é um desafio, muitas vezes, quando você está olhando só para performance, e você não dá o peso ideal para o que o conteúdo deve ser ali na experiência do cliente. Então, a gente se desafia a todo momento, muito em união, retail media com marketing, enfim, com parceiros, para entender qual é a melhor forma da gente transmitir o conteúdo. A gente tem feito um trabalho mais aprofundado em criação de conteúdo para informar, e os influenciadores são essenciais para fazer isso. E vou até dar um exemplo antes de passar a bola para a Isa. A gente tem visto também uma onda muito grande de consumo de GLP-1, que são as canetas emagrecedoras. É impossível não falar desse tema, eu acho. Sim. Ele nem estava na minha cabeça nesse momento, mas trago ele para a mesa. É bem importante mesmo. Exato. O uso tá absurdo, né? Exato, o uso tá absurdo. Tipo e aí existem duas frentes que a gente identifica. Uma a gente precisa informar o paciente, o consumidor, que ele precisa ter segurança para comprar o seu medicamento indicado por um médico sempre. Ou seja, primeiro, vou até dar um passo antes. Primeiro, a gente precisa informar ele que ele precisa ter acompanhamento médico. Ninguém pode tomar a decisão de tomar um remédio sem entender se faz sentido. Tem esse ponto que ele é bem... A linha é bem tênue, né? Exato. Da parte de geração de conteúdo, influência. Isso, exatamente. A influência, ela precisa ser positiva no sentido de você precisa ter um acompanhamento médico para a sua saúde. Você não vai sair tomando um medicamento sem saber quais são os impactos que ele tem. Se você pode. Então, a gente primeiro tem trabalhado no sentido de orientar para que seja sempre uma tomada de decisão baseada em acompanhamento médico, ciência, né? A gente tem trabalhado essa divulgação no conteúdo. Segundo ponto, uma vez que você está dentro de um tratamento, você tem uma descompensação, e isso em quase todos os tratamentos que você tem de saúde, você pode ter uma descompensação
ou um impacto na sua saúde. Então, por exemplo, existe nas questões de metabolismo, né? Você tem uma perda de peso, às vezes, acelerada, você precisa acompanhar isso com uma suplementação, exercícios físicos. Então, tem toda não é uma decisão... estratégia que tem que caminhar uma com estratégia de isso, cuidado, uma rotina de cuidado. É exatamente isso. Então, assim, a gente quer educar a gente quer tentar ajudar, não é nem educar, ajudar o cliente a, primeiro, procurar um tratamento médico, fazer algo de forma bem pensada para a saúde dele. Segundo, que ele acesse locais com segurança, porque a gente sabe que tem muitos remédios falsificados e, enfim, toda sorte de tipos de medicamento que não são registrados e tudo mais, a gente sabe que acontece, né? Sim. E por fim, como ele mantém essa rotina de cuidado dentro do novo cenário que ele está enfrentando, no novo momento. Então, quando eu falo de GLP-1, vão ser suplementos, vai ser, às vezes, um cuidado com o cabelo, a gente perde cabelo quando a gente emagrece, quando tem perda, né, de massa corporal, precisa suplementar com vitaminas. Então, toda essa parte de conteúdo de informar, ele também entra nessas situações da vida do consumidor. Então, acho que são bons exemplos de como a gente está atuando hoje. E os influenciadores ajudam, mas sempre com conhecimento. Algumas vezes, inclusive, algumas vezes não. Quando a gente está falando de medicamento, principalmente, a gente traz os especialistas médicos. Sim. Então, para trazer informação. Que é para essa parte de descoberta, que é o que a gente tinha falado anteriormente, né? Exatamente. E do ponto de vista da City Ads, como que vocês fazem? Uma curiosidade, tá? Não tá nem no script, nem no roteiro, mas uma curiosidade, como que vocês fazem essa junção do eu vou conversar com uma farmácia ou com uma empresa de cosméticos e eu preciso trazer os afiliados, os influenciadores certos para construção dessa mensagem, da estratégia de uma venda de um Monjauro, por exemplo, pensando em toda essa jornada de, eu uso Monjauro, eu já usei, inclusive, eu confesso, adoro, acho que é um remédio que ele vem salvando vidas, porque, enfim, né, acho que é saúde no final do dia, é sempre sobre isso, mas ao mesmo tempo, queda de cabelo, né, ressecamento, tudo que a Areta falou, você tem que cruzar isso numa estratégia de conteúdo, né? Como que vocês fazem isso e apoiam as marcas hoje a fazerem isso? Bom, assim, em termos de divulgação, afiliados não pode divulgar esse tipo de medicação, tá? Isso não pode ser divulgado. Ponto. Isso, inclusive... Por questões legais? Exatamente. Isso não pode ser divulgado, que interessante. Tá? Inclusive, medicação não pode ser divulgado também, tá? A gente gosta sempre de frisar que as categorias que a gente divulga mesmo, a gente trabalha com autocuidado mesmo, então beleza, dermocosméticos, a gente vai sempre priorizar as categorias que não vão impactar na saúde do usuário, tá? Mas assim, que vão melhorar o que às vezes uma medicação ela acaba de certa forma fazendo, né? Exatamente. Então assim, a gente, né, como né, plataforma de performance mesmo, né, afiliados, a gente não pode fazer esse tipo de divulgação, tá? Mas quando a gente tava falando, né, sobre afiliados regionais, é muito interessante a gente trazer isso pra mesa, porque quando a gente tá falando de uma Panvel, que é uma farmácia regionalizada, é muito importante a gente cruzar, por exemplo, criadores de conteúdo, por exemplo, que sejam do Sul, que vão divulgar produtos, né, da Panvel. Eu acho que é importante trazer essa regionalização, eu acho que inclusive, dar Pô, a pessoa, né, tá lá, ele segue, por exemplo, um influenciador de oferta, né? Influenciadores de oferta, gente, assim, são sensacionais pra gente. Então, o influenciador de oferta que é do Sul. Aí tem uma mãe, por exemplo, que ela segue uma influenciadora de oferta que fala exatamente com as pessoas do Sul. Isso já traz uma super credibilidade para a marca, né? Então a gente acaba fazendo, né, uma curadoria, a gente como uma plataforma de performance mesmo, afiliados e tudo mais, a gente faz uma super curadoria para entender o que aquela marca quer dizer, para onde ela quer ir,
quais são os consumidores que ela quer impactar. A gente faz uma curadoria, né, de parceiros que a gente vai realmente colocar dentro daquela estratégia de marketing, né, de performance. Então, precisa ter todo como eu falei ali no comecinho, né, é tudo um desenho, né, é toda uma estratégia que a gente vai fazer junto com o cliente, né, para entender ali aonde que a gente vai atuar em toda a jornada do consumidor, né, acho que a gente vai até falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas assim, entender realmente qual vai ser o parceiro certo para atuar no momento certo, na hora certa, para a gente conseguir o resultado que a gente quer, né? Então, eu acho que é aí que tá o pulo do gato, assim. Maravilha. E até aproveitando que a gente está falando disso, uma outra curiosidade que você falou até lá no começo, você falou um pouco de afiliados, falou dos canais. Sim. E eu queria muito que você falasse um pouco, e também vou trazer esse ponto para a Areta, muito mais num ponto de vista de exemplo, de como a gente pode entender como é isso dentro da farmácia, mas quais são esses canais? Me explica um pouquinho sobre eles, o que é cada um, de uma forma mais resumida, Claro. para a nossa audiência também ficar por dentro desse tema, que eu acho que é importante. Assim, quando a gente fala de afiliados, é um ecossistema, né? É um ecossistema bem grande, assim, ele é bem vasto. Então, para a gente pensar de uma forma bem resumida, né? Toda a jornada do consumidor. Então, ela começa desde a gente entender o que ele quer, então desde o topo do funil, né, que a gente entende ali do search, né, então a pessoa realmente ir buscar o que ela quer ali no buscador. Então a gente tem também sites, pensar em sites de conteúdo, blogs, também são afiliados. Então, outras possibilidades tem o cupom, né, então a pessoa vai lá, entra nos cuponeiros, pega ali o cupomzinho para usar no site que ela precisa, entra nos cashbacks que traz aquela questão da fidelidade com o cliente, os influenciadores de oferta, que a gente, né, que eu acabei de falar, os criadores, os creators hoje que estão, assim... Bombando, hoje, né? Bombando, que inclusive Esses a gente são... vê isso como... o futuro, né? Aliás, eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas a gente vê os creators como o futuro mesmo, até quando eles se identificam com a marca, né? Eles começam a falar da marca mesmo e vender a marca, né? Então, isso eu acho que realmente, os creators também são afiliados, o retargeting em si. Então, a pessoa que já entrou no site, mas não comprou. Por que não comprou? Entender por que ela não comprou, o que a gente pode fazer para ela voltar. Ela tá comparando, comparador de preço. Comparador de preço também é um afiliado. Olha que legal, isso eu não sabia. Então, comparador de preço, reviews de produtos também são afiliados. Que legal. Então, além das extensões, né? Então, a gente é um ecossistema muito grande pra gente colocar aqui em cima da mesa. Assim. A gente pensa que a afiliada conecta mais com o influencer, com a pessoa que a pessoa coloca pega o um linkzinho link e acabou. né? E não é bem assim. Ah, que interessante. É toda uma inteligência por trás. Porque, e geralmente as pessoas falam, vamos ligar uma rede de afiliado, coloca lá o programa e deixa ali rodando. E não funciona assim, né? Precisa ter um trabalho, né? A gente precisa olhar, a campanha ela precisa ter um desenvolvimento, né? Então, você precisa entender o que aquele cliente precisa, necessita. Então, a campanha tá ali, mas pode melhorar, trazer um parceiro que seja estratégico, que vai mudar o ponteiro. Pô, vamos trazer esse influenciador, vamos trazer essa estratégia que vai mudar. Então, assim, tem todo um trabalho por trás, né, de uma campanha, de um ecossistema de afiliação. Tá, então eu não sei se respondi sua pergunta, mas... Super, não só respondeu, como vocês estão dando uma aula aqui pra gente, né? Que bom, tanto feliz. De marketing, de construção de estratégia de produtos que são complexos, mas eles são sortimento de produtos que se complementam, tanto quanto quais canais que você pode vender e performar melhor, e um pouco dessa visão também de performance e canais, né? Como que vocês estão trabalhando isso? Tem algum que você mesmo olha e fala, essa é uma estratégia pra gente que faz mais sentido, que vem fazendo mais sentido, algo focado, sei lá, comparador de preço, influenciadores, que também é uma coisa que tá bombando. Como que vocês estão olhando pra essa parte de canais hoje? Eu tava até antes trocando uma ideia com a Isa e, assim, eu entendo que são os formatos que a gente trabalha hoje, né, vou falar especificamente de Retail Media, eles se complementam, porque, de novo, é uma jornada e são vários pontos de contato, mas eu entendo que vou usar até esse gancho dos influenciadores.
quando a gente tem um grupo de ofertas, ou seja, um influenciador ou um creator que postou algum produto, né, porque se identificou, porque teve se identificou e, óbvio, tem uma remuneração atrelada a isso, a gente sabe, né, pra gente que é do meio é natural, mas é importante reforçar, Sim. ele vai ter um retorno sobre aquilo que for vendido, né, que ele está indicando, mas é interessante a geração de tráfego para o digital, principalmente. Eu vejo muito positivo essa combinação. Então, quando a gente tem, seja um grupo de oferta, seja um influenciador ou um creator, enviando um público qualificado dele que está fora do meu site, que não está ali no momento de busca natural, e quando a gente faz mesmo ações de CRM também, ou seja, eu precisei ir atrás do cliente porque ele ainda não está no momento ali de compra. Então, eu coloquei uma pulguinha atrás da orelha dele para ele descobrir sobre um produto. Quando ele vem para o site, a gente vê isso também aumentar muito e a gente consegue garantir conversão na combinação. Eu estou preparado, ou seja, eu tenho todo uma forma de apresentar banners de busca, vincular termos que o cliente pesquisou e reforçar uma marca específica. Então, às vezes o cliente já decidiu que vai comprar uma fralda, por exemplo. Aí ele viu as ofertas de um grupo de mães que, inclusive, você deve estar em alguns, né? Sim. Participando, entrando. Sim, eu tô começando a me entrar nesse mundo, universo. também tem uma guria do meu time que também vai se tornar mamãe. Fraldas. Tenho vários pra indicar, tenho vários pra indicar. Tem uma guria do meu time que vai se tornar mãe também, tá gravidinha, e aí ela falou, já entrei em todos os grupos de oferta, então é um exemplo. Ela tá ali sendo impactada por várias, né, uma consideração de várias marcas, ela vai entrar, pode ser que ela tome a decisão de fato pelo que foi indicado, aquela marca que foi indicada pelo influenciador, pelo grupo de ofertas. Quando ela chega, ela pode ser impactada por uma oferta de extensão, então, por exemplo, de rotina. Então, ela viu a fralda, mas aí eu consigo entender que é uma mãe, né, que está interessada em fralda, ou até por um chá de bebê, enfim, se alguém que vai comprar aquele produto, eu consigo entender o interesse e complementar. Então, eu posso oferecer, além da fralda, um lenço umedecido. Além da fralda, um shampoo infantil. Então, isso apoia tanto a mãe, porque ela vai poder, não combine e ganhe, por exemplo, ela vai poder ter um desconto e levar uma cesta muito mais, com um ROI maior para ela, inclusive. Ou seja, ela vai ter um retorno maior do dinheiro que ela estava prevendo gastar, porque ela vai comprar 3, mas ela às vezes vai levar um de graça, por exemplo. Então, ela vai ter uma economia com exato, isso, né? vai ter um gatilho ali que vai apoiar ela nessa nova jornada, vamos dizer, nesse exemplo das mamães, né? E é uma combinação muito do que existe fora de ações, né, que podem ser grupos influenciadores, como eu falei de novo, e eu vou apoiar aqui dentro, deixando todo um ambiente, um ecossistema no digital preparado para ela ter esse benefício. Então, falando em formatos, né, essa busca interna, o que a gente chama de on-site, é um exemplo. Na loja, a jornada ela pode ser muito combinada. Entrei, montei meu carrinho, não comprei. Pode acontecer isso. Se ela vai para a loja porque está passando na frente de uma farmácia, não consegui comprar, deixa eu entrar aqui. Hoje a gente tem telas digitais na loja que vão reforçar hoje a gente consegue até dinamizar esses anúncios para o público que está na loja, com uma série de fatores. Mas quais fatores que vocês conseguem? Seja pela leitura de quem está, do próprio consumidor que está na loja. Sim. A gente tem uma inteligência de leitura de câmeras por IA. A gente não tem armazenamento das pessoas, mas a gente entende, é uma mulher de cabelo vermelho. Eu consigo capturar isso e dinamizar o conteúdo pelo público. Que legal. Então, eu tenho essa leitura. Outro ponto que eu posso fazer também é
uma ativação no próprio balcão. Então, a gente tem as ofertas alocadas para cada consumidor. Então, se a cliente está buscando, ela já vai entrar num público de interesse e, se ela se identificar, ela vai, o próprio atendente, ele pode oferecer esse produto para ela. Já aparece para ele Já essa vai recomendação aparecer, recomenda, inteligente de isso, produto. exato. Então, ele pode recomendar. Falou, olha, existe uma promoção, uma oferta de compre junto. Então, já é mais uma inteligência que a gente consegue oferecer tanto para a consumidora quanto para as marcas. E um outro ponto também que a gente consegue trabalhar, além dessa questão das telas e do acionamento em loja, a gente consegue também, e isso é eu falei no começo que a Panvel ela é muito preocupada com a jornada do consumidor, né? Hoje, no nosso aplicativo, se você for no menu e olhar minhas ofertas da loja, eu sei se é até o nome de como está colocado, mas você consegue, vai abrir um QR Code e você consegue ter as mesmas ofertas que você já tinha no aplicativo na loja. Que legal. Então, você não precisa fazer o pedido ali no celular para esperar 2 minutos para retirar na loja, que é o que acontece na maioria das farmácias. A gente já tem uma experiência que zera fricção. Então, o cliente já vai acessar ali minhas ofertas e ele vai conseguir ter os benefícios dele dentro da loja. Então, são formatos, assim, não são necessariamente canais, mas são formas, toda a tecnologia de marketing que você consegue. Exato, toda a tecnologia voltada para melhorar a jornada do consumidor e não ter fricção. Uhum. E eu acho que cada vez mais vem afunilando essas estratégias, né? Sim. O canal, ele entende, eles vêm entendendo que ele só vai ser mais estratégico e rentável se ele entender os clusters como jornadas. Sim. E aí, a partir daí, você vai rentabilizando, aumentando. E acho que vai muito de encontro com o nosso tema, né? Que é como aumentar a margem. Exatamente. Né? Qual é a estratégia? Porque existe o arroz e o feijão bem feito? Existe. Mas também existem as estratégias corretas, colocadas no contexto certo, porque eu falo muito que a venda ela é contextual. Colocada no contexto certo para que, de fato, exatamente, é isso. ocorra a conversão no final do dia. Exatamente. Né? Exatamente. E meninas, a gente tá indo praticamente pro nosso final. Passou rápido. Menina, muito! Muito rápido, né? Gente. Nossa, esse é o tipo de bate-papos que eu amo, porque eu acho que a gente abre muito a cabeça e sai muito daquele funil de venda tradicional do e-commerce que a gente tá acostumado. Sim. Porque a venda é multifatorial, ela acontece por vários motivos, Sim. por diversos canais, por diversas influências que a gente, obviamente, tenta com a tecnologia, com estratégia, entender como que a gente vende e consegue captar esse cliente, né? E eu acho que a arte tá nisso. Essa é a arte da venda, na minha visão, da performance, né? Então, é muito gostoso ouvir 2 especialistas falando disso por viés diferentes, mas que se conectam completamente. E aí, vamos falar um pouco de futuro. Eu gosto muito de falar de futuro. Eu acho que, assim, a gente não consegue prever o futuro, né? E se a gente sobreviver é questão ambiental, mas tudo bem. Nossa, sim. Sim. Então, pensando num futuro, como que vocês imaginam o que vai ser a performance na sua visão dentro da farmácia? E você, Isa, te deixa aberta também pensando em talvez mais outros mercados, abrangindo outros mercados também. Mas como que vocês veem o futuro da performance dentro do contexto do varejo? De pergunta difícil e desafiadora, mas acho que vale muito pela visão de vocês trazer algum insight. Olha, eu não vejo outro... Em um mundo com cada vez mais inteligência artificial, tecnologia e dados, eu vejo voltando cada vez mais para as pessoas. Eu concordo. Pode parecer contraditório, mas tudo isso existe em prol das pessoas. Exato. Então, sem pessoas não tem consumo, por exemplo. Não precisa ter por que ter tecnologia para escalar. Exato. A Aretinha falou tudo, gente. Nada acontece sem pessoas. E assim, eu vejo cada vez mais, o que eu tento fazer no meu dia a dia, nas minhas rotinas, até com o meu time, olhar para pessoas. E se eu tenho que olhar para pessoas a partir do meu time, como eu não vou olhar para pessoas a partir do consumidor? Então, o desafio, na minha visão, é cada vez mais entender sobre esse consumidor, o que ele quer, o que ele precisa, como ele vai ser acolhido. Trabalhando em farmácia, eu trabalho em farmácia acho que já deve estar beirando mais de 10 anos. Como eu vou acolher? Quando você descobre
E aí eu não tô falando não só de doença, né, patologias, mas você descobriu que vai ser mãe. Como que eu, nesse momento de descoberta, eu vou apoiar com informação? Porque eu sei que vocês são bombardeadas Nossa, nem me fala. por uma Meu série Deus de do céu. informações. Eu até travo um pouco, porque às vezes... Eu jantei esses dias com uma amiga que também vai ser mãe, tá quase para ganhar. E ela falou, eu ouço tanta informação, eu não sei mais o que é verdade, o que não é. Então, voltar para as Exatamente. pessoas e olhar e entender quais as necessidades delas, ajudar o máximo possível com informação qualificada é nosso papel, enquanto, né, farmácia, falando principalmente de saúde, tá? A gente fala de beleza, fala de É um higiene. agente de informação. A farmácia, ela tem que ser um Exato. agente O farmacêutico, de informação, ele né? é a farmácia por, né? Eu já fui na farmácia passando mal para perguntar qual remédio eu tomo nesse caso. Exatamente. Então, assim, trazer... A gente tem hoje uma IA, e aí, falando, né, retomando o tema do futuro. A gente tem uma IA, que é a Sofia, que ela nasceu para ajudar os farmacêuticos e o time de loja de atendimento. Feita pela Panvel? Feita pela Panvel, dentro de casa. A Que Panvel incrível. tem um pensamento muito de construção. Então, tudo que a gente pode, a gente constrói dentro de casa, né? O pessoal fala builders, eu falo de construção. Então, foi desenvolvida dentro da Panvel para ajudar porque, assim, trabalhar com remédio é muito nome, muitas... Então, ela ajudava primeiro o próprio farmacêutico, o próprio atendente a entender quais eram os efeitos colaterais, quais eram as indicações, quais eram os nomes. No começo, ela começou a traduzir receita, porque às vezes você não entende a letra. Isso tá hoje no app, mas ela nasceu acho que, se eu não me engano, são 6 anos atrás. Enfim, então, a inteligência, ela precisa ajudar as pessoas, né? O ser humano. Então, esse é um exemplo. Impulsionar o ser humano, né? E não tirar facilitar ele... a vida. Então, assim, a inteligência e dados, informação precisa apoiar a jornada da pessoa. Então, resumindo, eu vejo no futuro isso acontecendo cada vez mais. Dei o exemplo da Sofia, ela nasceu ali no balcão para ajudar as pessoas no atendimento ao cliente. Hoje ela já está na mão, no aplicativo, você já consegue conversar. O cliente, ele já chega letrado para comprar. Ele pode perguntar, ele vai Sim, tirar uma dúvida. Então, assim, vejo cada vez mais as iniciativas centradas nas pessoas. Eu não vejo outra forma da gente conseguir contribuir com o nosso consumidor e, claro, ganhar a preferência dele, ganhar a recorrência dele, porque nós somos um varejo, a gente, né, precisa vender, mas a gente quer vender de fato sabendo dessa responsabilidade de apoiar, de passar a informação correta, como o farmacêutico não só fazia, mas ainda faz, né, no dia a dia. E a gente quer transpor isso também para qualquer ponto de contato, no app, no site. A gente ainda trabalha com alô, tem muitos clientes idosos que preferem ligar e vão ter esse contato e atendimento. Então, o futuro, para mim, ele segue centrado nas pessoas, com toda a tecnologia apoiando. Que legal. E eu amei que você falou, e trouxe até a questão, por exemplo, do cluster, vamos pensar assim, da pessoa idosa. Que ela quer ligar e tá todo mundo querendo colocar tecnologia e tudo. A minha Às mãe, vezes, por ela não exemplo, a minha mãe, ela é heavy user e não usar. Exatamente. E faz questão de não usar. E vai continuar ligando, vai continuar indo atrás, vai continuar indo na loja falando com o farmacêutico. Porque tem aquele atendente. Exato. A minha mãe, ela fica brava quando alguém fala pra ela assim, não, eu vou mandar pra senhora por e-mail. Ela não quer esse negócio de e-mail. Ela não olha e-mail. Eu não quero esse negócio de... E é legal pensar isso, porque todo mundo, olha que insight incrível, porque a maioria das marcas, elas estão pensadas e centradas no quê? Vamos colocar tecnologia, embedar a tecnologia em tudo. Exato. E aí a gente acaba esquecendo de uma parcela do consumidor que ele é rentabilizado, né? Sim. E que ele não tem, ele não vai conseguir utilizar a tecnologia, vai ser uma ponte para ele contra a marca. Então, achei fantástico, ele fenomenal. Precisa ser atendido. Capaz. Ele precisa ser atendido. Então, é entender as pessoas. Eu posso ser somos super tecnológicos, mas eu vou oferecer a tecnologia para quem quer tecnologia e facilidade. Para quem precisa desse acolhimento maior, a gente vai ter ali o atendimento, a gente vai ter o farmacêutico para conversar com ele. Então, pessoas. Fenomenal. E vocês? Eu acho que do ponto de vista da performance para futuro, eu vejo que o varejo, eles vão parar de investir onde eles não conseguem ver retorno. Eu acho que tá cada vez mais ligado aonde o
o criador de conteúdo fala com a minha marca, a pessoa vai falar com o meu público, então vai começar a cada vez mais investir onde ele consiga ver o retorno para a marca dele, assim, falando mais de performance mesmo, né? O que o Careta falou para mim é exatamente isso. Eu entendo que a IA aí realmente está aí para transformar, mas eu acho que as pessoas, elas movem, né? Realmente, o que as pessoas falam para trazer mais pessoas para comprar. Mas do ponto de vista da performance, eu acho que o varejo vai parar de investir onde ele não consegue ver para onde está indo o dinheiro dele. Então, eu acho que quanto mais dados tiver, mais poder de decisão a gente tem, né? Exatamente. Porque é o dado que faz a gente olhar para aquilo e falar assim, opa, peraí, eu achava que era tal coisa, eu tinha percepção que era dessa forma e o número ele escancara. Exatamente. Eu acho que é por aí que vai esse lado da performance, sabe? É muito fácil hoje você ver, investi tanto, mas cadê meu ROI? Então, eu acho que hoje, desse ponto de vista, as pessoas vão ser muito mais estratégicas aonde elas vão colocar o dinheiro delas, para trazer um retorno muito mais mensurável, com dados, muito mais embasado, porque hoje as pessoas não têm noção de onde está indo o dinheiro delas, né? A gente está até conversando sobre isso, mas assim, para vender, você precisa saber exatamente onde está indo seu dinheiro, com quem que você está falando, para quem que você está direcionando sua mensagem, aonde você quer ir, entende? Então, eu acho que o futuro tá aí. É realmente os criadores de conteúdo, é realmente as ofertas, os grupos de oferta, é falar com a pessoa certa no lugar certo na hora certa, né? Ao invés de você simplesmente colocar o seu dinheiro e você não saber para onde ele vai. Assertividade. Exatamente. Acho que é muito isso também. Não, é total. Você falou sobre até retail media, conseguir medir tudo isso. Porque assim, a mensuração, ela vai te dar, o que você falou, o sinal de que estamos fazendo da melhor maneira. Exatamente. Estamos conseguindo cumprir o papel na necessidade do consumidor. Exatamente. Porque se você conseguiu cumprir a conversão, a compra, ou seja, a recompra, quer dizer, o cliente gostou daquela experiência. Exato. Se eu dei informação para ele se sentiu nutrido, ele vai voltar. Exatamente. Então, medir. Perfeito, fecha a equação. Eu também concordo 1000%, e eu vejo hoje, trabalhando também em empresa multinacional, como já trabalho e tudo, eu vejo muito essa questão de como, quando você tem vários canais de venda, mesmo no modelo B2C ou no modelo B2B, a grande divergência é que a gente olha para, às vezes, canais isolados em silos, você olha aquele dado e você fala, aqui tá bom, aqui tá médio, aqui... E quando você cruza tudo, e com a IA ela ajuda a potencializar esse cruzamento, porque ela é neutra, ela não joga para nenhum lado, ela joga pro lado da verdade, que é o número é esse aqui, o cruzamento é esse. E aí ela mostra e escancara esse número. Eu acho também que é muito mesmo uma forma da gente ser mais assertivo, eficiente no final do dia e buscar, de fato, a conversão. Saber onde investir, né? Saber onde investir, saber com quem falar, saber aonde você está atingindo, de fato, se está valendo a pena o que você está investindo. Eu acho que é bem por aí mesmo. Exato. É bem por aí. Exato. E com isso a gente chega aonde? No aumento da margem. Exatamente. Até para última contribuição. A marca só vai investir novamente se ela tiver acesso a esse resultado. Exato. E a gente não quer fazer, né, tanto dos dois lados, a gente não quer oferecer uma campanha para um parceiro, uma marca, tanto você como na B2B e eu B2C, mas também trabalhando com indústrias nesse cenário, nesse contexto. A gente quer que as campanhas sejam perenes. Eu não quero fazer algo pontual que não vai trazer resultado, eu não vou conseguir medir e eu não vou conseguir ter continuidade. Então, é perfeito esse cenário onde a gente consegue entregar, medir e ter margem. Maravilhoso. Gente, que episódio foi esse, hein? Nossa, eu tô aqui impactadíssima. Adorei, eu acho que foi muito importante a gente falar sobre isso. E assim, quero agradecer muito. Quero ver que vocês venham mais vezes, tá? Nossa, só me chamar que eu estou claro. pronta. Também, maravilhosos, muito obrigada por todo o conteúdo. Bom, em breve nós vamos publicar este episódio. Eu quero agradecer a todas que assistiram até agora este episódio. Deixem as suas dúvidas, as meninas. Como que a gente encontra vocês nas redes sociais? Bom, vocês podem me achar no LinkedIn, Isabela Ventura.
E depois eu posso mandar o meu WhatsApp também, as pessoas podem entrar em Pode, contato a gente coloca na comigo. descrição o seu Sim, e-mail também. meu e-mail também. Meu e-mail é Isabela, com 2 L's, hífen Ventura. Perfeito, a gente vai colocar Sim, bonitinho. coloca todas as informações certinho, vocês podem entrar comigo. Maravilhoso. E você, Arita? Perfeito. No LinkedIn, Areta Cursino. Aí atuo com Panvel Ads, então eu posso mandar depois também o e-mail de contato de Panvel Ads, mas também tá fácil de encontrar ali pelo LinkedIn. Maravilhoso. Gente, muito obrigada. Obrigada a você, Obrigada Carol. a todas. E a gente Obrigada. se vê no próximo episódio do Mulheres no E-Commerce.